Olá a todos, bom dia família. Estamos novamente aqui para celebrarmos o nosso Deus. Convidamos os irmãos nas vossas casas a poderem arranjar um local sossegado para assistirem a esta celebração e fazerem parte dela também, poderem louvar com as vossas vozes, criar um ambiente para que Deus possa falar nesta manhã connosco. Vamos lá então. Sei que tudo sustens na palma da tua mão e o teu amor tão grande conquistou meu coração. É impossível deixar de te louvar, se tudo o que sou é para ti, Senhor. Eu sei que tudo sustens na palma da tua mão e o teu amor tão grande conquistou meu coração. É impossível deixar de te louvar, se tudo que eu sou é para ti, Senhor. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Sei que tudo sustens na palma da tua mão e o teu amor tão grande conquistou meu coração. É impossível deixar de te louvar, se tudo que eu sou é para ti, Senhor. Não dá para viver sem ti, sem ti. 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 A minha força és, minha segurança está em ti. És o mesmo ontem, hoje e amanhã. A minha força és, a minha força és, minha segurança está em ti. És o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá. Não, Jesus, não dá para viver sem ti. Amém. Não dá para viver sem Deus, não dá para viver sem Cristo, não dá para viver sem Jesus, sem ter este relacionamento com Deus. Obrigado, Deus, porque nesta manhã podemos estar cada um em nossas casas, ó Deus, seguros, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Senhor, porque Tu sustens todas as coisas nas Tuas mãos, ó Senhor. Estamos gratos por nesta manhã podemos ter esta oportunidade, Deus, de louvar o Teu nome, Deus. E mesmo estando separados, Deus, estamos todos junto de Ti, Deus. Junto de Ti, na Tua presença, Senhor. É tão bom estar na Tua presença, meu Jesus. É tão bom. Obrigado, Jesus, porque nos devolvestes, Deus, essa bênção, Deus. Essa coisa mais boa, mais maravilhosa, ó Deus, que é estarmos na presença do Deus Altíssimo, ó Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque nos levas à presença de Deus.
Obrigado, Senhor, porque quando as palavras faltam, Deus, de louvor na nossa boca, Senhor, Tu, o Espírito Santo, Deus, coloca, Deus, dentro de nós um sentimento, oh, Senhor, uma bênção tão boa, Senhor, de poder estar contigo, oh, Senhor, de poder estar na Tua presença, Deus. Que cada irmão meu, oh, Senhor, apesar, Deus, do ambiente não ser o mais propício, porque não estamos todos juntos, ó Deus, mas que cada irmão meu possa, na Tua presença, ó Senhor, na Tua presença se entregar, Te louvar como Tu mereces, Deus, como Tu mereces ser louvado, Deus. Aleluia, Deus. Se ferido e quebrado Tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. E o que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nos amas, Deus, porque nos fazes entrar na Tua presença, Deus, com o Teu amor tão grande, Deus, com a Tua graça tão sublime, Deus. Obrigado, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Cantamos juntos, Salvador, Salvador, Salvador fiel, maravilhoso é, canta aleluia, Jesus vive. Ó Rei da graça, aquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Salvador fiel, maravilhoso és,
seu sangue comprou tua paz. Só seu sangue. Obrigado, Deus, porque podemos vir à tua presença. Tu possas abençoar nesta manhã a tua serva que vais pôr a tua palavra, Deus. E que juntos, ó Deus, possamos ouvir. E que juntos possamos obedecer. E que juntos possamos levar o teu reino às vidas, às pessoas que não te conhecem, ó Deus. Que juntos possamos levar esta paz ao mundo, ó Deus, no nome de Jesus. Faz isto na nossa vida, faz isto através de nós. Faz isto através da tua igreja, que é santa, Deus, que tu chamaste para ser santa, Deus. Queremos ser santos. Nesta manhã usa a nossa pastora Raquel, ó Deus, no nome de Jesus. É este o nosso desejo, é esta a nossa oração, ó Deus. Amém. Amém. Privilégio louvar com os irmãos, sabendo que os irmãos estão aí em casa. E desertinho para que esta sala esteja novamente cheia. E podemos assim louvar a Deus juntos. E sentir o calor dos irmãos, sentir o amor. É mesmo um privilégio fazer parte desta casa, desta família. E acredito mesmo que Deus quer falar muito connosco nesta manhã. Espero que os irmãos acreditem e que estejam aí em vossa casa a dizer assim um amém daqueles fortes. Deus vos abençoe. A paz de Deus a todos. É tão bom louvar a Deus. Seja como for, é tão bom louvar a Deus. É mesmo um privilégio podermos estar juntos nesta manhã. Os irmãos percebem? Juntos. E bem-vindos ao mês de março. Iniciamos um novo tema. Este ano estamos a falar, a fortalecer as nossas crenças. O nosso grande tema é o Eu Creio. E este mês o tema é Eu Creio na Trindade. É um assunto que nem sempre é muito fácil de falar, porque nós até entendemos, mas passar por palavras é um bocado difícil. É difícil de explicar. Explicação profunda, aguardem pelo pastor David, porque ele tem jeito para explicar estas coisas e certamente virá uma explicação. Eu gostava de que hoje falássemos como o conhecimento do Deus Trino, o conhecimento, nós sabemos quem é Deus e o que cada pessoa da Trindade fez, o facto de saber isso, como é que isso nos leva a adorar. A Trindade deve ser o alvo da nossa adoração. Mas, rapidamente, dar assim só uma luzinha do que é a Trindade. Então, a Trindade nós sabemos que Deus é um só, há um só Deus, mas tem uma só essência, uma só natureza, mas é constituído por 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E existem algumas ilustrações que não explicam tudo, mas ajudam-nos a entender melhor este conceito de 3 em 1, de uma essência ter 3 partes. Então, uma das ilustrações que há é mente, ideias e palavras. Mente, ideias e palavras. São 3 coisas distintas, mas estão unidas, porque as palavras não se podem separar das ideias e da mente que está por trás delas. São 3 coisas distintas, mas uma só. Depois também temos o triângulo, que é um exemplo, uma ilustração mais clássica, que nos ajuda a entender que é possível, numa unidade, haver um estado de 3. E depois também eu vi um exemplo muito interessante, que é 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? 1, mas estão lá 3 uns. Pronto, são pequenos exemplos que nos ajudam a entender. O básico é, Deus é um só, constituído por 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nenhuma analogia é perfeita e explicar isto às vezes é complicado, mas vocês entendem? Entendem? Acredito que vocês também. Então, na Bíblia, no desenrolar do plano da salvação, nós conseguimos sentir, ver, perceber e ter a noção do mover, do agir e da função de cada pessoa da Trindade no plano da salvação.
E vemos que a obra da salvação é só uma, mas os três atuam juntos. E eu gostava que nós hoje pudéssemos então ver a ação de cada pessoa da Trindade na nossa salvação. Que papel é que cada um teve. Em cada papel, em cada coisa que foi feita, os três estavam juntos, uma só vontade, mas cada um executou a sua parte. E gostava que começássemos pelo Pai. Deus o Pai. Ele é o planeador da nossa salvação. Antes da criação, antes de tudo ser criado, Deus tinha um plano para nós. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Antes de tudo ser criado, Deus já tinha um plano. Deus não arranjou uma solução desenrascada, não foi Adão e Eva pecaram e agora temos um problema e agora Deus pensou, o que é que eu vou fazer? Tenho que arranjar uma solução. Não foi assim. Deus já sabia que nós íamos precisar de ser redimidos. Deus já sabia que nós íamos entrar num problema que não tinha nenhuma solução, senão aquela que Deus poderia arranjar. E Deus, antes de tu seres criado, já tinha planeado uma forma de te livrar desse problema. O primeiro cheirinho que nós temos, que a Bíblia nos dá deste plano que Deus tinha, é em Gênesis 3,15, onde diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz isto à serpente, a serpente induziu Adão e Eva a pecarem, e logo ali, quando Deus estava como assim a dizer o que é que ia acontecer agora por causa do pecado, ele fala para a serpente, para Satanás, e diz-lhe: tu criaste este problema, mas eu já tenho a solução. Tu já estás derrotado. Deus já tinha um plano. Em Gênesis, quando tudo começou, Deus já tinha um plano. Temos aqui em Gênesis 3,15, eu chamei-lhe o protótipo da redenção. É um diamante em bruto do Evangelho, daquilo que Deus tinha planeado. É a sua forma mais arcaica. É o cheirinho da salvação que Deus planeou. Então o Pai é o remetente, é dele que vem a salvação, é a fonte, é o planeador da salvação. Ele não nos deixou entregues à ira. Ele não nos abandonou. Em Tessalonicenses nós vemos que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Deus não nos deixou entregues à condenação que nós merecíamos. Ele desejou e preparou para nós a salvação. E porquê é que Ele fez isto? João 3:16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus Pai amou e Deus Pai enviou o seu Filho por amor. E Deus Pai planeou e pôs este planeamento, o plano em andamento para que o mundo fosse salvo. O Pai foi verdadeiramente um pai que não suportou ficar longe dos seus filhos, mas arranjou uma forma de nós podermos chegar perto dele. Foi mesmo um pai. E por isso ele planeou a nossa salvação. Um plano que passou por Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, povo de Israel. E consumou-se plenamente, foi consumado plenamente em Jesus Cristo, Deus o Filho. Jesus é o consumador da nossa salvação. O Pai planeou e Jesus cumpriu aquilo que Deus tinha planeado. Quando chegou a plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, no tempo certo, no tempo perfeito, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei e para que nós pudéssemos ser adotados como filhos. Quando chegou o tempo perfeito, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória
glória como do unigênito do Pai. Jesus era e é Deus. Ele estava lá quando tudo foi criado. Antes da criação, Jesus já era. Ele existia. E Jesus fez-se homem para ser uma revelação perfeita de Deus e vivendo da forma perfeita, santo, puro, sem pecado, ele pudesse ser sacrificado para pagar o preço do nosso pecado, porque não havia outra forma. Nós não tínhamos solução, não havia nada que nós pudéssemos fazer. Nós todos estávamos condenados à morte eterna. Estávamos condenados a um destino de sofrimento eterno por causa do nosso pecado, porque Deus não pode compactuar com o pecado. Deus, sendo santo, não pode relacionar-se com o pecado. Então, o preço a pagar pelo pecado que reside na nossa natureza, que nasce connosco, o preço a pagar por esse pecado, a consequência maior do pecado é a morte. E não há nada que nós possamos fazer, porque o pecado está cá. Não conseguimos evitar pecar. Não conseguimos. Podemos tentar fazer as coisas da maneira certa, podemos tentar viver da maneira certa, fazer coisas boas, mas as coisas boas não podem apagar as coisas más que nós fazemos. Então a nossa condenação era a morte. E era preciso que um justo, um Deus, o homem perfeito, o Cordeiro sem mácula, se entregasse em sacrifício. E a única pessoa que encaixa neste perfil é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora leiam comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 22, e vejam a forma extraordinária como Paulo descreve quem Jesus é e o que ele fez. É um texto um bocadinho comprido, mas acompanhem-me, é incrível. Ele, Jesus, libertou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isto é maravilhoso. E continua, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, que é quem descreve estas coisas, me tornei ministro. Jesus é incrível. Aprova a Deus, ao Pai, ao planeador, que residisse nele, em Jesus, o consumador do plano, toda a plenitude. Jesus reúne em si todas as características para ele ser perfeito. Jesus é perfeito. E vejam aqui algumas coisas que Jesus reúne em si e que de facto fazem dele o alvo da nossa adoração, que nos fazem maravilhar com quem ele é. Ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele era antes do mundo existir. Ele é o Criador. Ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo, a videira verdadeira, a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida. Ele é o Deus eterno, o príncipe da paz. Ele é soberano. Ele tem todo o poder. Ele sabe tudo. Ele é omnisciente, é omnipresente. Ele perdoa pecados, ele cura, ele faz milagres. Isto é quem Jesus é. Isto é quem Jesus é. E sabem o que mais? Sabem o que é que este Jesus que eu acabei de escrever fez? Filipenses 2,7. Vejam o que é que ele fez. Deus, Jesus, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo. Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Deus, Jesus, Deus, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Uma morte humilhante. Vocês ouviram o que eu disse acerca de Jesus, de quem Ele é? E este Jesus fez isto. E volto à pergunta: porquê? Porquê é que Ele fez isto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus Pai amou o mundo de tal maneira. Deus Filho amou o mundo de tal maneira. Deus Espírito Santo amou o mundo de tal maneira. Jesus tomou o nosso lugar. Se eu tivesse morrido naquela cruz, os meus pecados não podiam ser perdoados, porque o sacrifício não seria perfeito. Estaria longe, muito longe de ser suficiente. Se eu morresse por mim própria, ou tu morresses por ti próprio, se eu morresse por ti, não ia fazer nada, eu só ia morrer. Mas Jesus tomou o nosso lugar, a única pessoa que encaixava no perfil, sendo Deus, tomou o nosso lugar, foi nosso substituto, para que justiça fosse feita. Pagou o preço do pecado, a morte, consumou a salvação, cumpriu o plano que o Pai planeou. Então o Filho é o consumador, é o enviado, é o realizador da nossa salvação. O Pai enviou o Filho e Ele veio para nos salvar. O Pai planeou e o Filho realizou na cruz. Incrível. Só isto faz-me querer fazer parar tudo e estar na presença de Deus e desfrutar e pensar como é que é possível. Mas o plano não acabou em Jesus. Porque Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas Ele fez uma promessa. Ele diz que quando Ele fosse, iria enviar o Espírito Santo, o Consolador. Então qual é que é a ação do Espírito Santo da nossa salvação? João 16,7 diz: eu vos enviarei, Jesus diz isto acerca do Espírito Santo, eu vos enviarei e quando Ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ficou connosco, está entre nós, move-se entre nós e convence as pessoas do pecado que elas têm. Porque nós queremos convencer-nos que somos muito boas pessoas, mas não somos. Todos pecamos, todos temos pecado. E o Espírito Santo, contente com os corações e mostra-nos que nós estamos separados de Deus, o Espírito Santo faz com que isto faça sentido na nossa mente. Porque nós, na nossa limitação, não entendemos tudo. E somos muito... Às vezes não temos consciência do que nós somos. Mas o Espírito Santo vem tornar isso claro, vem tornar claro o que é que nós somos. Ele mostra-nos que por causa do nosso pecado, justiça tinha que ser feita. Justiça que foi feita em Jesus. O Espírito Santo contente com os nossos corações e mostra-nos que há um juízo. Mostra-nos que nós estamos todos condenados por sermos pecadores. O Espírito Santo mostra-nos que eu e tu somos estes pecadores que pecaram e que estão condenados à morte porque justiça tem que ser feita. E porquê é que o Espírito Santo traz este peso do pecado ao nosso coração? Para que nós possamos entender que precisamos de ser salvos, precisamos de ser redimidos e para nos mostrar que em Jesus essa justiça foi feita, que Jesus pagou o preço. E é o Espírito Santo que hoje está aqui e contente com cada um de nós para trazer, para nos fazer perceber aquilo que nós precisamos, aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós temos dificuldade em entender. O Espírito Santo ficou connosco para trazer luz. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele também nos apresenta a solução. É o Espírito Santo que vem revelar ao nosso coração, que vem mexer aqui com tudo o que nós temos, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias e vem nos fazer entender este plano maravilhoso que o Pai fez, que o Filho realizou.
O Espírito Santo é o executor da salvação. O Pai planeou, Jesus cumpriu e o Espírito Santo vem executar na nossa vida. O Espírito faz com que tudo faça sentido. E o Espírito Santo deixa diante de nós, Ele mostra-nos o nosso pecado, mostra-nos o nosso problema, mostra-nos a solução. E Ele deixa diante de nós a escolha de crer em Cristo ou rejeitá-lo. É Ele que nos confronta. E tu podes já ter ouvido até esta mensagem da salvação, que Jesus fez estas coisas e tudo, e pensas, ok, tão linda esta história, não é? É uma história bonita, a que Jesus fez. Mas o dia, e eu espero que hoje seja o dia, em que tu ouves dentro de ti e começa tudo a fazer sentido. E começas a sentir aquele peso e percebes que tu és um pecador. E que tu começas a sentir que não é assim que tu querias ser e que não é assim que era suposto tu seres. E sentes-te arrependido e pedes perdão e olhas para o sacrifício de Cristo e reconheces que Ele fez isso para te salvar e que Ele tem poder para te salvar. Esse é o dia em que o Espírito Santo está a falar contigo. Espero que hoje seja um dia que o Espírito Santo fala contigo e se revela ao teu coração. Porque as coisas de Deus só podem ser entendidas se o Espírito Santo contender contigo. Porque está para além do nosso entendimento. Então eu espero que o Espírito Santo hoje esteja a falar contigo, como tem falado comigo, e não resistas à chamada que Ele te faz, a ires à presença de Jesus e aceitares esta salvação maravilhosa que Deus planeou para ti. Então o Espírito Santo é o executor da nossa salvação. Ele move-se entre nós, Ele faz brotar fé em nós, Ele faz-nos ver Deus, Ele faz-nos ver Deus. Ele leva-nos a Jesus, que é o consumador da nossa salvação, que por sua vez nos leva ao Pai, que planeou a salvação porque nos amou. Então, o objetivo de eu ter falado em tudo isto é chegar a uma pergunta, que é: como é que o conhecimento do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o conhecimento da ação de cada um deles influencia a nossa adoração a Deus? Pensa nesta pergunta. Mas antes de dar a resposta, vamos resumir as ideias. Então, o Pai é o planeador, o Filho, o Consumador, o Espírito Santo, o executor da salvação dos crentes. O Pai propôs a redenção, o Filho assegurou a redenção, o Espírito Santo aplica a redenção à vida daqueles que creem. E com isto, eu fiquei a pensar, então, afinal, Deus existe e vive para nós, porque o que eu falei foi acerca do que Deus fez por nós. E Ele ama-nos, Ele fez isto tudo por nós. Pronto, então Deus existe e vive para nós. Mas eu fiquei a pensar, porque isto não faz muito sentido. E eu fiquei a perguntar-me, o que é que eu sou? O que é que nós somos? E o que é que nós fizemos para merecer esta tão grande obra em nosso favor? O que é que nós fizemos? Será que somos bons? Não sei, o que é que nós fizemos? E a única conclusão que eu consegui chegar é que nós não somos nada e não fizemos nada senão pecar e afastarmos do nosso Criador. Então, isto é uma loucura. Como assim? Se eu não fiz nada, porquê é que Deus fez isto? Sabem porquê? Porque Deus é essencialmente bom. Deus é bom. Esta é a única resposta que eu consegui chegar. E Ele fez esta obra não porque nós merecemos e não porque não podia viver sem nós, porque Ele podia, mas simplesmente porque Ele é bom. Portanto, não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver com Ele. E não, Deus não existe e vive para nós existimos para Ele. Vivemos para Ele e nós somos a criatura, Ele é o Criador. Ele, este Deus trino, que funciona num relacionamento perfeito entre três pessoas,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele criou a humanidade para ter relacionamento connosco, para que nós pudéssemos fazer parte deste relacionamento, para que nós pudéssemos ser seus filhos, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus. Foi para isso que Ele nos criou. Criou-nos para Ele. Mas nós falhámos o alvo, o propósito que Deus tinha para nós. E então, Deus, porque é bom, porque Ele não poderia ser de outra forma, porque Ele não poderia fazer outra coisa, porque Ele é bom e faz parte da essência dEle, porque Ele é amor e isso faz parte da essência dEle. Por isso, Ele formulou um plano, o Filho consumou esse plano e o Espírito Santo aplica o resultado desse plano em todos aqueles que creem e aceitam Jesus como Salvador. Então, como é que o conhecimento do Deus Trino e da ação de cada pessoa da Trindade na nossa salvação influencia a nossa adoração a Deus? Como não? Como não? Como é que saber isto tudo que nós falámos hoje pode fazer brotar outra coisa na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, senão a adoração a Deus? Um Deus que fez o que fez só porque é bom? Entende? Nós não merecíamos. Não merecíamos. Deus fez isto. Olha, porque sim. Porque sim. Porque nos amou, porque quer ter um relacionamento connosco. E nós só entendemos melhor a obra da salvação se nós entendemos como a ação de cada pessoa da Trindade, o papel de cada pessoa da Trindade. E se nós entendermos isto, de que Deus providenciou a salvação, porque é simplesmente bom, e como um bom pai quer se relacionar com os seus filhos, quando nós entendemos isto, só podemos adorar a Deus. Nós somos nada. Nada. E Deus é... Não há palavras. Sinceramente. Todas as palavras que nós possamos arranjar para descrever Deus, para tentar chegar a um entendimento de Deus, são insuficientes, porque Deus vai para além do nosso entendimento. E Deus é tão, tão, tão bom. E nós não somos nada. E Jesus humilhou-se por isto. Então, das duas uma. Ou ficamos a pensar, ok, não sou nada, não mereço isto, pronto, vou morrer. Ou então agarramos aquilo que Deus nos providenciou. Agarramos esta salvação e esta oportunidade de sermos filhos de Deus, de sermos amigos de Deus e chegamos perto e vivemos uma vida para Ele. Existimos para Ele. Cantamos para Ele. Fazemos o que fazemos para Ele. Pensamos nele. Deus, 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 este Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo deve ser e deve ser sempre e vai continuar a ser o alvo da nossa adoração. Então, adora a Deus todos os dias da tua vida. E se tu ainda não és salvo, e se hoje foi o dia que o Espírito Santo falou ao teu coração, não vires as costas, não resistas ao amor de Deus, mas arrepende dos teus pecados e vem à presença de Jesus. Ele comprou a tua paz com o seu sangue. Ele não tinha que fazer isso. Jesus era Deus, estava no céu cheio de glória e esvaziou-se a si mesmo por ti, que não és nada. Para nós é difícil entender como é que um Deus pode ser tão bom. Sabem porquê é que é tão difícil de entender isto? Porque nós não somos bons. Por isso é que é difícil de entender. Por isso é que nós tendencialmente pensamos que Deus fez isto com segundas intenções. Ou então pensamos que foi porque nós merecemos. Mas não foi. É porque Ele é simplesmente bom. Então vamos adorar a Deus agora. Eu peço ao grupo de louvor para subir. E enquanto eles sobem, vamos fazer uma oração. Deus, eu não tenho palavras para te agradecer o que tu fizeste. Mas eu quero desfrutar daquilo que tu fizeste. Eu quero desfrutar de um relacionamento contigo. Eu quero chegar perto de ti. Eu quero viver a minha vida em função da tua glória.
Deus, nesta manhã, faz brotar uma adoração genuína nos nossos corações. Espírito Santo, ajuda-nos a entender estas coisas que estão para além do nosso entendimento, esta loucura que Jesus fez. Ajuda-nos a entender, Espírito Santo, e à medida que Tu nos ajudas a entender, que no nosso coração possa brotar uma adoração, que nós possamos dizer coisas que Te agradam, ó Deus, que nós possamos louvar-Te. Nós não temos palavras, mas Espírito Santo, ajuda-nos a adorar a Deus, ajuda-nos a louvar a Deus, faz brotar este louvor em nós, à medida que nós pensamos, à medida que nós lembramos o que Tu, Deus, Trino, fizeste. Queremos Te louvar, Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor, porque é o que nós temos para Te dar. O que passou ficou para trás. Já não há mais razão para esperar. Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás. Gozo eterno ele te dará. Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Estou tão grato a Jesus, Salvador fiel, Salvador fiel, maravilhoso é, canto aleluia, Jesus vive. Ó Rei das graças, aquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Salvador, Salvador, Salvador fiel, maravilhoso és, canto aleluia, Jesus vive. Ó Rei das graças, aquele que ressurgiu, canto aleluia, Jesus vive. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido
sangue. Comprou a minha paz, Jesus, Salvador fiel. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Deus. Canto, aleluia, Jesus vive, Salvador fiel, maravilhoso é, canto aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canto aleluia, Jesus vive. Graças a Deus, que grande tempo temos tido nesta manhã. Graças a Deus pela obra do Deus Trino. Graças a Deus porque não adoramos a um Deus simples, a um Deus bidimensional, a um Deus... não, nós adoramos a um Deus complexo que se moveu ao longo da história. Graças a Deus pela Bíblia que nos conta esta história. Graças a Deus por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu espero que vocês aí em casa estejam tão enriquecidos e abençoados como eu estou nesta manhã. Graças a Deus pelos servos fantásticos que Deus tem aqui em Soura, em Monte Moro Velho. Graças a Deus por podermos desfrutar disto. A todos que estão a assistir, eu convido-vos também a continuarem a assistir aos nossos vídeos que vamos lançando normalmente às terças-feiras, às quintas-feiras, a escola dominical ao sábado de manhã, não percam. Temos esta mensagem de Deus para trazer até vocês, não porque a gente tenha alguma coisa a ganhar, porque de facto nós não somos nada, Deus já nos deu tudo o que nós tínhamos a receber, mas é porque queremos partilhar aquilo que o nosso coração está cheio com vocês. Aos nossos irmãos aqui da igreja, dizer que em princípio de hoje a 8 dias já teremos novidades, apenas novidades acerca do retorno aos cultos, mas vamos deixar isso para o próximo domingo. Também desafios a continuarem a contribuir através do IBAN que está a passar aqui em baixo, para podermos continuar a ser fiéis em relação aos nossos compromissos financeiros, às despesas mensais. Isto é alguma coisa que só tem a ver connosco, aqueles que fazem parte desta igreja, desta comunidade, não é para aqueles que nos estão a visitar virtualmente. Então só me resta desejar uma semana abençoada, desejar que o Espírito Santo atue no teu coração e que aceites este convite que foi lançado. Se tiveres alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isto, deixa-nos um comentário, manda-nos um e-mail, uma mensagem privada, estás à vontade, nós estamos aqui para te servir também, servir a Deus servindo-te a ti. Deus te abençoe, uma excelente semana. Amém.